Boa noite. Boa Boa noite. noite. Chegando aqui nessa live maravilhosa sobre o psicólogo e o dinheiro. Estou aqui com a Manu, educadora financeira, minha grande convidada hoje. Eu sou Oma Nascimento, eu sou psicóloga clínica especializada em casais e família, né? Eu ensino psicólogos a se tornarem especialistas no atendimento de casal em conflito após a chegada dos filhos, um nicho bem específico, e trouxe hoje a Manu aqui para falar sobre esse tema, que a gente sabe, né? A importância, a relevância, um monte de clichê que tem sobre o dinheiro em todas as profissões, mas nós vamos falar especificamente sobre a psicologia, o psicólogo. O Manu se apresenta, fala um pouquinho de você, né? Antes da gente começar, que é importante. Primeiro, eu quero agradecer pelo seu convite. Para mim é uma grande alegria falar aqui com você, dividir aqui com você. Uma alegria falar sobre esse tema. Adoro falar sobre isso. E o que me motiva mesmo é essa alegria de ajudar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, em busca de bem-estar financeiro, né? Como você bem disse, o tabu que é, então ajudar através das consultorias, de palestra, ajudar as pessoas, famílias, né, se lidar mesmo com o dinheiro, que a gente aprende sobre tudo na escola, né? Sobre dinheiro não, vai aprendendo ali com a vida. Então, dá a mão para essa família e fala, vamos caminhar junto. Estou há mais de 20 anos, trabalho no mercado financeiro, sou CFP, planejadora financeira certificada, então é um grande prazer estar ao lado dessas famílias e pessoas ajudando nessa caminhada. Então, eu quis trazer esse tema, né, Manu, porque, embora assim, eu trabalhe com a, né, especialização, o meu foco é o trabalho de casais, mas desde que eu comecei, né, a ensinar psicólogos a me comunicar mais com a minha galera, né, com a galera da psicologia, eu fui vendo mais e mais a dificuldade, né, que... Estou ouvindo um barulho, né? Tem um barulho entrando aqui na live, mas tudo bem, acho que só eu estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu fui vendo, né, através de direct, as pessoas começaram a mandar mensagem, né? Oh, mas como é que a gente cobra? Como é que a gente faz para ganhar mais dinheiro, né? Porque mesmo quando a gente ama, né, a nossa profissão, e eu amo, uma das formas que a gente é reconhecido pelo aquilo que a gente faz é pelo pagamento, né? Não é um serviço voluntário, que também traz muitas coisas boas quando a gente faz, mas vamos lá, vamos falar do dinheiro, porque, na real, a gente paga a conta, a gente paga a faculdade, a gente... Né, para eu estar aqui com você, eu preciso estar pagando a internet, né? Eu preciso do dinheiro para viver. E na psicologia não é diferente, né? Para eu me cuidar, para eu sublocar um espaço, para eu fazer um curso, uma especialização. E no contraponto, como é que eu vou pagar tudo isso? Ganhando dinheiro com o quê? Com o meu serviço. Parece óbvio isso, mas eu vou deixar a Manu falar, porque é um óbvio que não é óbvio, né? Principalmente nas profissões mais assistenciais, né? De apoio ao outro, de cura, né? Então, como é que é isso, Manu? Como é que você vê aí na tua história, né? Essa relação, né? Do trabalho com o dinheiro, essa Sim. Bom, aqui a gente fala para talvez pessoas que ainda não atuam com a psicologia, ou outros também. já atuam também, né? Mas eu acho que o primeiro passo é olhar para si, né? A saúde financeira. A gente se preocupa tanto com a saúde, e quem não se preocupa, a gente precisa se preocupar, né? Em geral, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, e tem também a saúde financeira. E quantos problemas, quantos malefícios a gente traz para a nossa própria saúde quando a nossa saúde financeira não está equilibrada, né? Então, como é importante, primeiro, ter esse controle na pessoa física mesmo, falou, bom, eu vou começar a atuar com psicologia, né? Fazer esse planejamento. Qual que vai ser o meu investimento?
É claro que se você está iniciando, para quem terminou a faculdade ou está no comecinho mesmo, é tudo muito novo e vamos que vamos, né? Tudo junto e misturado. Mas é importante olhar qual que é o meu custo de vida, se eu vou começar a empreender, para ter o controle mesmo ali do custo de vida na pessoa física, para que você começando ali de degrau em degrau, consiga ir administrando isso e planejar todos esses passos, né? Então, o primeiro passo é olhar mesmo para essa saúde financeira na pessoa física, né? Para que Sim. esteja saudável, para que consiga transbordar aí na sua profissão, né? E quando você fala de saúde financeira, né, eu penso que é algo que eu falei até com você agora um pouquinho antes, que é a grande dificuldade que muitos têm de cobrar, né? Eu penso que isso tem uma coisa muito cultural, né? Da gente não ser preparado para lidar com isso. Quando a gente forma, né, a gente aprende sobre psicologia, a gente aprende sobre pessoas, a gente aprende sobre a clínica, e a gente não tem nada que nos direcione para isso, que é uma gestão, é administração financeira, né? As cadeiras da administração. Só que, principalmente para quem é da clínica, nós vamos gerir esse negócio, né? Vamos gerir essa carreira. E cobrar, saber quanto se ganha, saber precificar, né? Quanto que eu cobro por uma sessão? Quanto vale? Né? Que é a questão do valor, né? Tudo isso, eu acho que é uma pena que realmente a gente não tem, né? Ao longo da vida e da faculdade, eu acho que tinha que ter cadeiras, cada vez eu tenho mais convicção disso. A gente tinha que aprender cadeiras da administração no curso de psicologia. Sim, Né? sim. E você sabe que isso de cobrar, eu acho que o problema do serviço, até no Brasil, acho que culturalmente mesmo, é difícil a pessoa, né, o brasileiro, dar o devido valor ao serviço, à prestação de serviço. Porque quando você está comprando um produto, né, a pessoa está vendo ali o produto, é caro, é barato, não, ele está vendo ali, tem uma entrega física, né? E no serviço, não, né? Nessa prestação de serviço. Então, acho que em geral, só que aí vai da própria valorização do profissional. Então, você, psicólogo que está me ouvindo, que está nos ouvindo aqui, quanto tempo da sua vida você se dedicou para você se preparar para atender a pessoa que está na sua frente? Olha quanto tempo, quanto investimento de dinheiro, de tempo, energia. Então, acho que passa também por essa valorização, e isso a gente vai ganhando amadurecimento ao longo da Isso. vida ali, né? Ao longo do tempo do profissionalismo, né? De se valorizar e falar, não, o meu preço realmente é esse, né? Então, para ter essa, não é nem essa força, essa como que eu posso chamar? Essa confiança, né? Essa autoconfiança de colocar o valor. Mas isso é uma questão, assim, mentalmente falando, né? Você conseguir cobrar. Agora, o quanto cobrar, né? Também é importante ter tudo isso na ponta do lápis. Não adianta falar assim, porque em geral se cobra tanto, minha amiga cobra tanto. Não, peraí. Qual que é o custo do seu negócio? Uhum. Você aluga alguma sala? Seu atendimento é online? Você paga por alguma plataforma, né, que você faz os atendimentos online? Você Você paga tem imposto? imposto? Secretário online? Então, gente, isso até é uma coisa que é muito importante, né? Até essa separação da conta PJ com a conta PF, né? E ainda que seja alguém que não tenha ainda uma empresa, mas é importante separar as coisas e ter a noção, o que é meu custo fixo? Né? Independente se eu atender muitos pacientes ou poucos, esse é o meu custo fixo. O que é o meu custo variável, né? O imposto é um custo variável, porque quanto mais eu atendo, mais eu pago. Então, ter essa noção, porque aí a gente consegue saber, bom, então qual que é o meu custo, né? Qual que vai ser a minha margem de lucro? Então, isso vai dando... são Isso é uma ferramentas que a aula. gente consegue. Oi? É uma aula. Isso. E aí, dessa forma, você consegue precificar o seu negócio, né?
E aliado a isso, Manu, quando eu escuto você falar, né, vem essa coisa do valor, né? Porque como é intangível, não é palpável, né? Não é assim, ó, eu sei quanto vale mais ou menos essa caneca, né? Eu tenho uma ideia. Mas, principalmente para quem está começando, o resultado ele não é tão palpável no primeiro momento. Porém, o que você está entregando ali é algo hoje o mais valioso que tem, porque é o seu tempo. Não tem, hoje o tempo está valendo, eu digo, vale ouro, porque ninguém tem tempo. Né? Ninguém tem tempo, né? Quanto vale o seu tempo? Não é só o tempo, mas assim, a sua disponibilidade, os 5 anos de faculdade. Então, mesmo que você faça uma sessão ali, e claro, não vai ter, vai sair dali e a pessoa vai ter um resultado. Mas tem uma disponibilidade, tem um trabalho que está acontecendo. E quando você começa a entender a importância disso e valorizar, porque a valorização começa com você, fica também mais fácil colocar um valor que seja mais plausível para você, porque de um modo geral, né, quando eu vi você falando, eu não tenho despesa, de repente a pessoa atende de casa, atende online, ela faz uma conta, ela acha que ela não tem despesa, então ela cobra bem baratinho, que é para ter cliente, só que ela desvaloriza o trabalho dela e não consegue precificar essa hora que ela está ali e o quanto que, assim, muitas vezes vai precisar de uma supervisão. A carreira de psicologia vai exigir sempre que você estude, compre livro. E isso a gente não. Então, por isso que eu acho que muitas pessoas ficam perdidas, né? Vou cobrar bem baratinho porque é melhor do que nada. Não, é verdade. E tudo tem que ser colocado na conta, né? Então, por exemplo, quando eu adoro estudar, né? Adoro estudar, então sempre estou me capacitando. Cursos que eu faço, eu coloco como despesa da minha empresa. A minha certificação de planejadora financeira, eu preciso pagar uma anuidade, né? Então, todo setembro eu pago um valor de anuidade. Eu coloco como custo da minha empresa, né? Então, nada pode passar despercebido. E é muito comum isso acontecer, né? Em várias situações, até do mais simples. Alguém faz um bolo para vender. Gastei R$ 30 para fazer o bolo. Divide pelo número de pedaços. Esse é o valor do pedaço. Não, né? Ou o valor do bolo. A conta mesmo. Que usou, e o tempo, e a embalagem, né? Então, é um pecado muito comum, né? As pessoas não levarem tudo em consideração. Então, até o psicólogo, que não tem custo nenhum, que atende casa, ele tem o custo da sua internet, né? Além do tempo, o custo de se preparar para aquilo. Então, tem custo. Tem o CRP, né? A gente paga uma anuidade, já não é zero. Exatamente. Né? Para eu poder atender, eu preciso ter o meu CRP ali em dia. A gente paga logo no início do ano, o povo aí sabe. Então, a gente paga o CRP, a gente paga imposto quando tem que emitir nota. Exatamente. Né? Então, tudo tem que ser levado em conta. E você falou do tempo, né? O tempo e o dinheiro são coisas finitas, né? Entre outras coisas. E como é importante a questão das escolhas, né? Qual a escolha que eu quero fazer para o meu tempo? Porque todo mundo, né? A gente fala, meu Deus do céu, o tempo está passando muito rápido, e parari, parará. Mas e aí? A gente parar para pensar, isso é a mesma analogia com o dinheiro, sabe? O dinheiro é finito. E a gente precisa escolher para onde a gente vai direcionar o dinheiro, né? E um tempo assim também. Então, como é importante a gente sair desse piloto automático e falar, peraí, quero, né, começar um negócio, eu quero colocar mais energia no meu negócio, então focar de fato e ver tudo que você quer investir naquele negócio, né? Quando eu escuto você falar, assim, alguma coisa que você falou ali que me trouxe, né, essa questão da saúde financeira, acho que foi um pouquinho antes, eu fico pensando que quando eu tenho muitas incertezas, né, financeiras, isso que você falou, né, é a saúde mental, porque isso gera ansiedade, isso gera medo, e isso também te paralisa profissionalmente, quando eu não tenho clareza, né? Que é isso. Eu acho que esse é um trabalho muito bacana, né? De alguém que trabalha com finanças como você, porque acho que quando eu organizo, eu digo assim, quando eu organizo a casa, né? Eu até sei que tem um monte de coisa para fazer, mas pelo menos eu sei o que tem que fazer. Eu vou jogar a bola para você.
É isso, exatamente. É você se sentir no controle. E como nas empresas realmente existe muito problema com todo tipo de funcionário, né? Porque isso, com a falta da saúde mental, o quanto que isso interfere no trabalho. E vocês, como psicólogos aqui ouvindo, são as pessoas que ouvem muito dessas pessoas e sabem o quanto a questão financeira desestrutura a pessoa. E desestrutura em todos os pilares da sua vida. Pode atrapalhar na família, pode atrapalhar no relacionamento, nas suas conquistas, no trabalho, né? Então, o dinheiro realmente é um centro ali de equilíbrio. E é como você disse, pode até não estar tudo bem, mas quando você está no controle, é diferente a sensação. E as pessoas, em geral, têm a dificuldade de olhar para isso. Você sabe que quando eu comecei a atuar como planejadora, eu falava, não, meu serviço é para todo mundo. É para todo mundo, né? E hoje eu entendo que cada um tem o seu tempo. Não é para todo mundo a qualquer momento, a pessoa precisa querer. Porque às vezes a pessoa tem até dificuldade de olhar para isso, né? De enfrentar isso. Mas quando a pessoa arregaça a manga e fala, é agora, é o que você falou. E é transformador, porque é um novo olhar. E aí, quando você enfrenta e você lida com aquilo, aí você é protagonista. Aí você pode fazer a diferença. Você pode tomar suas decisões de como lidar com aquilo, né? Porque senão fica na fantasia, né? Porque isso que você está trazendo, né? Esse planejamento, essa organização, esse olhar financeiro. Se eu fico numa fantasia que nem você falou, que é a conta do botequim, né? Então, eu acho que eu comprei o pão por 2 e vendo por 4, eu ganho 2. Então, muitas vezes, quando a gente pede para fazer a conta de quanto ganha por mês, aquilo não é real. E aí, às vezes, as pessoas também não sabem para onde foi o dinheiro. Cara, mas eu ganhei X mil, mas não sabe para onde foi, porque, na verdade, ela não ganhou aquele X mil, né? A gente fala assim, eu acho que eu gasto, sei lá, R$ 2.000 no mercado por mês, mas na hora que você bota no papelzinho, e isso, Manu, me fez lembrar algo muito interessante agora, algo bem da minha história pessoal, porque eu sou carioca, né? E eu morei no Rio a vida inteira, eu estou aqui em Santa Catarina há 14 anos. E quando a gente estava ainda lá e vindo para cá, a gente fez uma planilha financeira das despesas. O Rio de Janeiro tem um custo de vida bem alto. E eu me lembro que eu tomei um susto quando eu botei no papel com a minha despesa com estacionamento. Porque no Rio já era tudo, era tipo assim, agora aqui já chegou, mas assim, tudo a gente parava dentro de shopping, era tudo 15, 20 reais. E era cada lugar que eu ia, eu pagava um estacionamento. E quando eu comecei a anotar aquilo, eu falei, gente, isso é insustentável. Somando, dá uma viagem no ano. E quando eu vim para cá, aqui era moedinha, né? Era R$ 1. E já dava uma diferença assim no meu orçamento muito grande. Então, isso que eu falo, porque assim, aquilo nunca passou pela minha cabeça, porque como eu não me debrucei para olhar, eu também não via que aquilo era um problema e não conseguia ver aquilo como um escape, né? Sim. Vamos dizer assim. Pode falar. E você sabe que quando eu começo a consultoria com alguém, o primeiro passo, e aí eu já desafio todo mundo que está ouvindo a live a fazer, dia 2 de setembro, o mês acabou de começar, a anotar os gastos por 30 dias. Aí fala, putz, que saco, anotar até o cafezinho. Sim, até o cafezinho. Eu jamais falo para um cliente, vai ter que cortar o cafezinho, hein? Não. Minha pergunta é, o cafezinho é importante para você? Se é importante, está tudo bem. Mas nessa anotação por 30 dias, é o que você está falando, debruçar, enxergar, entender os gastos, você vai identificar alguma coisa que você está gastando, que é o estacionamento, e que dá para reduzir. Que fala, meu Deus, estou gastando tudo isso com tal coisa, né? Então, o primeiro passo, e é transformador. E é sempre assustador, assim, a pessoa geralmente se impressiona com muitos itens do seu gasto cotidiano. De livros também, né? Eu sou a doida dos livros, né? Ali tem uma parte, tem uma outra boa parte no consultório. Mas, às vezes, quando a gente está perto, a gente vai no automático, né? Com a facilidade hoje, e se a gente bota no papel, que isso também eu não consigo computar como uma despesa da psicologia, porque mistura, né? Tipo assim, mas eu gosto tanto de ler, mas
cara, eu precisei comprar esse livro, é um investimento. Às vezes estou fazendo uma especialização e eu preciso comprar, isso sim é despesa, mas às vezes eu nem lembro que eu comprei aquilo, porque a gente não anota, né? Isso você falou, Sim. isso me fez lembrar também, Manu, porque assim, eu trabalho muito com casais, né? E principalmente depois dos filhos, isso é um tema, né? Eu ensino, inclusive, os psicólogos a trabalharem com isso, porque para os casais é uma grande descoberta. Porque quando chega o filho, né, todas as mudanças que acontecem na vida, e muitas vezes eu tenho vários exercícios, inclusive da tua área, para poder eles olharem para isso, né? Mas aqui o convite é que se eu vou trabalhar com esse tema também, eu também preciso ter clareza dele aqui na minha vida, eu preciso ter feito alguns exercícios, olhado isso. Fica muito mais fácil também eu trazer esse olhar na hora que eu vou lidar com esse público, sabe? Porque eu primeiro faço na minha vida, vejo o impacto que é, e assim, eu não tenho a menor dúvida de que o impacto financeiro na vida de um psicólogo, eu digo que é uma luz e uma sombra, porque a gente trabalha com a incerteza, né? Ser autônomo é isso, Sim. E é instável Sim. até uma página 5, porque quando a gente aprende a gerir essa instabilidade, também tem ferramentas que amenizam. A Sim. gente, durante muitos anos, eu também não sabia quanto que eu ganhava. Eu achava que sabia. Então, as férias, né? A gente até. Vou dar um spoiler, assim, eu tenho um método para psicólogos e a Manu tem um módulozinho lá que ela ensina várias coisas para os psicólogos, né, Manu? Verdade. Ela tem um bônus grande aqui que ela está trazendo um conteúdo para poder, né? Já que a especialidade é dela, né? Então, eu acho que é uma área que é um buraco negro na vida da gente, tá? Aquilo que a gente estava falando antes, o meu filho tem um livro de educação financeira na escola, né? Essa galera aí deu 17 anos. Mas na minha época, Isso. eu nunca ouvi falar. E eu venho de uma família de funcionário público. Então foi uma virada grande, porque né, funcionário público sabe quanto ganha, Sim. aquela coisa toda certinha. Todo mundo, meus irmãos, meu pai, todo mundo é concursado. E eu, autônoma, né? Tipo, tendo que gerir a vida, tem que administrar as finanças. É um lugar diferente. Sim. Tem vantagens. Claro, como tudo. Isso aí. Como tudo. Mas exige essa parte que eu acho que está muito capenga hoje ainda, sabe? Isso. E é o que você falou, né? Sendo autônomo, o controle precisa ser ainda maior. Porque né, o funcionário público, o CLT, até o CLT é uma falsa ilusão, né? Porque a pessoa está ali, não sabe o dia de amanhã, mas daquela falsa ilusão, não. Mês que vem eu tenho salário, ok, né? Agora o autônomo pode ser variável, né? Tô rico, tô pobre, né? Igual a Bolsa de Valores, né? Então, administrar isso é fundamental, né? Formar, assim possível, formar reserva de emergência. O autônomo precisa das reservas de emergência. Porque o que acontece? Tá ali bonitinho, beleza, crescendo, ok, bacana. Mas aí, de repente, teve um mês de férias, algum mês né, que teve menos paciente, essa renda cai. Se a pessoa não tem reserva nenhuma, vai recorrer ao quê? A um cheque especial, a uma dívida no cartão de crédito, que não pode de jeito nenhum, é o pior juro que tem. É pedir emprestado, algum empréstimo. Então, vai recorrer para alguma dessas fontes. Então, precisa das reservas de emergência. Essa reserva de emergência vai trazer essa tranquilidade financeira de que, puxa, um mês eu ganhei menos, beleza, vou usar a reserva, depois, ao longo do tempo, vai repondo de novo, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim, quando eu estou assim muito perdida financeiramente, né, e eu não tenho essa clareza, eu vendo às vezes a alma para o diabo. Como assim, homem? Porque o que acontece? Eu começo a pegar de Trabalhar um tudo, monte. eu começo a trabalhar muito, pegar de tudo um pouco, pegar o que eu sei, pegar o que eu não sei, pegar aquilo que aparece, né? Casos que eu não me identifico. Começa a cobrar menos para ter qualquer entrada. Eu digo vendo a alma do diabo, né? Porque aí eu falo assim, é aquilo que eu falei antes,
eu prefiro pegar, vou cobrar bem baratinho, vou fazer clínica social para ter volume, para poder sanar a dívida, né? Que eu digo que eu vende o almoço para pagar a janta. E está tudo bem se eu tenho essa clareza que às vezes a gente entra numa roda viva, eu vou fazer isso durante um tempo. A questão é que isso muitas vezes é cíclico na vida do autônomo, né? Ele se enrola, ele se endivida, ele se perde, ele não sabe aonde se perdeu, aí ele vai corre atrás da engrenagem, né? E isso vai trazendo todo um atravanco na vida profissional, porque eu boto energia para fazer o remendo. Isso, e a energia que poderia colocar no negócio, como que eu vou captar mais paciente? O que eu posso estudar? O que eu posso melhorar? Não, sua preocupação está onde? Na dívida que eu preciso, o buraco que eu preciso fechar, né? Então, realmente, isso assim é uma energia, né, gasta desnecessário, né? Me veio aqui outro pensamento, Manu, que agora eu até me perdi. É que assim, ó, quando eu saio da faculdade, né, eu digo que né, quando a gente sai da faculdade, a gente está começando. E quando a gente é jovem, que a gente está começando, de um modo geral, a gente não está com dinheiro sobrando, né? Sim. A gente está, né? Eu digo que graças a Deus ficou lá atrás, né? Porque né, já saí da casa dos 20 há uns 30. Mas eu acho que isso faz parte da engrenagem, mas existe algo assim, eu sempre estudei muito, né, coisa de gestão, eu gosto, né, eu já trabalhei com muitas outras coisas antes de ser psicóloga, e nos negócios próprios, né, existe uma fala que diz assim, se você mata o capital de giro, me corrija aí, vou trazer para a tua linguagem, né? Quando você começa a fazer a retirada, abro uma franquia, vou dar um exemplo, né? E eu conto que eu vou retirar X por mês, quando eu não tenho ainda isso ganho, eu mato o capital de giro do negócio, ou seja, eu mato o negócio antes dele dar certo. E muita gente morre na praia. E na psicologia, eu queria trazer essa analogia para cá, né? Porque na ânsia de as pessoas fantasiam, né? De que eu vou formar e eu vou ganhar tanto. E essa ansiedade para ter esse retorno e fazer uma retirada, porque eu retiro não o que eu tenho, eu retiro o que eu preciso. Isso. E eu mato o negócio, porque, cara, eu desanimo ali na frente, né? Eu fico morta, porque eu não consigo. Eu tiro de onde não tem. Isso. E é muito, não é fácil, né? É muito difícil. Mas como é importante olhar separado. A ansiedade e as expectativas da pessoa física, eu como, né, psicóloga no caso, qual que é a minha expectativa? Qual que é a minha expectativa de faturamento? Qual que é a minha expectativa de lucro? Quanto tempo eu quero? Porque é o que você falou, né? A pessoa fica muito ansiosa ali. E olhar o negócio de forma isolada. No sentido porque, às vezes, não está ganhando ainda o valor que a pessoa gostaria. Mas ela está resgatando, está pegando ali todo o dinheiro que é possível, não está reinvestindo no negócio. Se às vezes for olhar como negócio, um negócio ele vai amadurecendo aos poucos, né? Então talvez esteja até no tempo ok ali. Mas a pessoa falou, não, mas não é exatamente o que eu queria, né? Então, o que você está falando? Mata o negócio, um negócio que tinha tudo para dar certo, mas você acaba se fechando na sua ansiedade de pessoa física, né? É claro que é muito difícil o que eu estou falando, porque um psicólogo, né? Ele é um autônomo, onde a pessoa física, a pessoa jurídica é ela mesma, né? Então é muito difícil a pessoa conseguir separar isso. O que sou eu, Manu, e o que é a minha profissão? Mas é um exercício importante. E aí, até para quem está começando ou quem já atua, gente, tem que separar tudo. Tem que separar todos os gastos, planilhas separadas, sabe? Água, luz, telefone, sei lá o quê, na minha pessoa física. Tá, e aí o consultório? Então, ter uma planilha só dos gastos. E é bom, até para quem não tem empresa, ter até duas contas, mesmo que seja de pessoa física. Se a pessoa ainda está começando, não abriu empresa, abre uma conta na pessoa física mesmo, mas só para atendimento. E dali, o que for fazer de pagamento, você faz dali. Os pacientes pagam,
transferem para ali, para aquela conta, para ter o mais separado possível. E essa é uma visão importante, assim, do negócio. E que contribui de alguma forma para isso que você falou, né? Acaba matando um negócio, principalmente quando se mistura tudo, né? Sim, mistura e aí quando eu falo, quando a gente ouve você fala de planilha, organização, né? Eu fico daqui pensando, né? Hoje, claro, eu tenho mais maturidade, mas psicólogo odeia. Porque assim, a gente Verdade, escolhe né? uma área da área da saúde, né? Escolhe uma área que não é administrativa, não é geral, tá? Claro que deve ter gente que se Sim, afina. claro. Durante muito tempo, eu não sou uma pessoa burocrata. Eu não gosto de serviço burocrático, né? Só que eu acho que isso, né, algo que eu falei outro dia, até na outra live que eu estava falando aqui sobre gestão, ninguém ensina para a gente, nos diz, e a gente entra de ingênuo no navio, sabe? Porque eu até dei um exemplo assim, querer ser, quando eu vou ser pediatra, né? Alguém vai ser pediatra, ele sabe que vai acordar de madrugada. E quando a gente escolhe a clínica, eu acho que tinha que alguém dizer para a gente nu e cru, né? Olha, a clínica não é só estudar e atender e acolher e ajudar as pessoas. A clínica também é ter uma planilha, a clínica é ter uma PJ, a clínica é fazer conta, a clínica é cuidar de agenda, a clínica é cobrar o paciente, porque assim, eu durante muito tempo tive dificuldade de cobrar, né? E aí ninguém ensinou isso para a gente. Se você não sabe, você vai ter que contratar alguém, você vai ter que ter alguém, ligar, confirmar, cobrar quando o cliente falta, fazer contrato, imposto de renda, recibo, entendeu? Tudo isso está no pacote. Né? E a parte financeira, então, se você não sabe fazer, alguém vai ter que fazer. Teu marido, alguém contratado, né? Uma pessoa de finanças, um amigo, um irmão, um namorado, alguém vai ter que te ajudar com isso. Porque se você não fizer, não existe o trabalho, a psicologia, ela precisa disso, né? O consultório. É verdade. Não, você tem toda a razão. Eu sou matemática de formação, mas eu falo que é só uma coincidência, porque educação financeira é uma ciência humana, não é exata. Até falar uma diferencinha aqui, um parênteses. Tem planejamento financeiro, educação financeira, né? Eu sempre falo que o planejamento financeiro é a foto de onde eu estou e o desenho de onde eu quero chegar. E a educação financeira são os nossos comportamentos, o que nos levam do ponto A até o ponto B. Opa, repete aí. Planejamento financeiro é a foto de onde eu estou e onde eu quero chegar. Tá, bacana. E a educação financeira são os nossos comportamentos que vão nos levar do ponto A até o ponto B. Porque eu sei onde eu estou e eu sei os meus objetivos, sei onde eu quero chegar. Mas o que vai me ajudar a chegar lá? São as minhas escolhas, o meu comportamento e o meu lidar com o dinheiro, que é a educação financeira, né? Então, tá, sou matemática, não vou, tudo bem, eu adoro números, né, e planilhas, mas realmente, e tem gente que às vezes até não quer olhar para o dinheiro, não quer olhar para a situação financeira, falando, eu não gosto de matemática. Não tem nada a ver com matemática, dinheiro é vida, né? Tá, tem que Dinheiro é somar ali, energia. mas, né? Isso, né? Isso, exatamente. Dinheiro é energia. Aí depende muito do que cada um vai lidar com isso, né? Mas então, gente, planilha. Se eu falo planilha, não é planilha aquela que brilha, show de bola, ultra mega plus. Não. 2 colunas no Excel ou um caderninho, anotar no papel. Aluguel, telefone, internet, mas precisa minimamente de um controle. Então, não Serve precisa. papel de pão? Serve papel de pão? Serve papel de pão. Pode ser, exatamente. Mas eu sempre falo isso: pode ser cadernetinha, papel de pão, o que for. O importante é funcionar. Tanto é que quando eu faço a consultoria, eu forneço a planilha para o cliente, mas na verdade eu sempre tento, ao longo ali da consultoria, entender o cliente. Se é um cliente que vai funcionar com planilha, beleza, entrega o show de bola.
Se não, eu até pego o controle que o cliente tem, ou pego o meu, minimizo, assim, simplifico o máximo para entregar, porque eu sempre falo, não tem que ser a melhor planilha. E planilha tem um monte na internet. Você coloca aí, tem um monte. Hoje tem Não. bastante. Isso. Não é Mas isso. tem que funcionar para a pessoa. A pessoa tem que ter ali o diálogo com a planilha, né? Então, seja caderno, papel ou planilha. Mas minimamente precisa o quê? Anotar os gastos. Então, ter clareza. É a palavra que você falou, a clareza. Clareza do quanto eu recebo. O quanto eu recebo é faturamento. Tá, quanto que todos os pacientes me pagaram ali, de 1º de agosto até 31 de agosto? Esse é o faturamento da sua empresa. Além dos clientes, teve alguma outra entrada? Calcula como faturamento. Despesa, o que eu tive de despesa fixa em agosto? Né? Então, é aluguel, plataforma que eu atendo online, coloca todas as despesas. Despesa variável. Então, e colocando, o que é o lucro líquido? Né? Desculpa se alguém que está ouvindo a gente fala assim, mas claro, isso é básico. Pode ser para um, pode não ser para o outro, né? Sim, sim. Faturamento, menos essas despesas, aí sim é o lucro líquido. Aquele é o seu salário. Porque isso também é um erro, porque a pessoa recebe X de faturamento. E aí ela gasta pensando no X de faturamento. Uhum. Só que não, aquele lá não foi a renda líquida dela, né? Então, ela tem que ter a renda líquida, que é o lucro líquido mesmo, que de fato entrou no bolso dela, tirando todas as despesas, né? Então, gente, minimamente precisa desse controle para a saúde financeira, tanto sua quanto do negócio, né? Eu quero aproveitar, Manu, assim, tínhamos uma aula aqui, né? Que é óbvio, mas não é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Exato. O óbvio precisa ser dito e precisa ser feito, porque também, né, na cabeça não adianta. Verdade. Sair do papel, botar no papelzinho, dá trabalho às vezes, mas é libertador. E aí vou dar uma cavucada aqui, porque já são, a gente parece que eu comecei a live agora, tem 40 minutos já de live. Meu Deus, a gente papeando aqui gostoso. Se deixa, a gente vai embora. Existe uma questão, né, que me vem muito, que quando a gente fala de dinheiro, né, e a gente abriu falando sobre dinheiro ser um tabu, porque é um tema que tem a ver com a psicologia, mas da gente cuidar que aquilo que a gente acredita sobre dinheiro interfere em toda essa educação financeira, né? Aquilo que a gente ouviu na nossa casa, dos nossos pais, né? Para você que é psi aí que está me ouvindo, com certeza você está sendo afetado por isso, né? Então, a forma como na sua casa se lidava com dinheiro, se era uma coisa obscura, se era uma coisa falada abertamente, né? Se você tinha muito dinheiro, se você tinha falta de dinheiro, ou o que você ouviu sobre né, ter dinheiro né? Então, assim, se a gente completar essa frase, vai vir muita coisa que você acredita sobre dinheiro, e isso interfere essa relação aqui, porque na psicologia a gente escuta muito, porque é uma profissão de doação, é uma profissão, tem um dilema, né? Porque a gente lida com a dor do outro e muitas vezes esse outro está ali num momento muito difícil. E aí ele diz: eu não tenho como te pagar. Ou eu só posso pagar um valor irrisório. E ok, né? Se dentro de você está bem claro, negociado, que naquele momento específico você talvez não possa fazer um atendimento social e tudo. Só que isso vai acontecer muitas vezes. E entender que isso é uma coisa que eu ouvi uma vez que fez muito sentido para mim, que eu posso delimitar no meu consultório o quanto que eu quero atender a X, a Y e a Z, categorias, inclusive como um serviço voluntário, está tudo certo. Mas eu preciso entender que eu também posso prestar um excelente serviço quando eu encaminho para uma instituição, existe as clínicas sociais, quando eu oriento, eu não preciso abraçar o mundo no serviço social. Eu posso prestar um serviço para o mundo também direcionando a pessoa, né? Existem atendimentos qualificados na sua cidade. Quando a gente se informa disso,
E tem colegas que têm vagas, né? Eu sempre trabalhei com um número X de vagas para atendimento para custo social, mas era uma coisa minha, ninguém é obrigado a fazer isso. Então, existem clínicas, né, com mais assistencialistas. Então, ninguém vai ficar sem atendimento. Então, talvez uma parcela do seu trabalho seja isso, e não achar que por você ser psicólogo, você poder acolher, você vai acolher a dor do mundo e não vai cobrar, ou vai cobrar sempre um preço social. E isso tem muito a ver com a tua crença da profissão com o dinheiro. Nós ouvimos muita gente falar que eu fiz psicologia não foi para ganhar dinheiro. Né? E realmente, a gente geralmente busca a psicologia com tudo que ela nos convida, né? E eu posso falar muito por mim, pelo que eu escuto. Mas leva um tempo para a gente entender que, cara, essa é a minha profissão, como a sua é finanças, a minha é essa. E sim, eu posso e eu mereço ser bem paga. Então, tem uma frase, Manu, que eu ouvi uma vez de uma consultoria que eu fiz. Ela não foi exatamente financeira, mas foi quase. E assim, quem tem, paga por quem não tem. Então, eu sempre tive pacientes que podiam pagar bem e eu cobrava, sempre cobrei bem, e isso fazia com que eu pudesse disponibilizar vagas para aqueles que não podiam. E eu equilibrava a minha balança financeira. Então, eu gosto muito dessa frase, né, de poder administrar isso. Não sei como é que está chegando isso aí para ti. Não, não, é verdade. E como você falou, até dessa questão do tabu, né? De falar sobre dinheiro, até essa questão do merecimento, né? Puxa, mas eu tenho que ajudar as pessoas, mas eu vou cobrar. Mas você precisa também pensar em você, né? Nos seus objetivos. E às vezes o sim para uma pessoa pode ser um não para você. Então, muito bacana isso. É essa questão de uma parcela do seu trabalho vai ser para voluntário, por exemplo, né? Mas tudo tem limite, né? Então, no sentido de você não pode também se sobrecarregar, né? Ou fazer a maior parte não cobrando, que aí você se desequilibra financeiramente e aí você que vai para o buraco e não tem condições nem de atender com qualidade, né? Então. E assim, eu dei o exemplo aqui, mas assim, é o livre-arbítrio, né? Não, Sim. não é necessariamente você tem que fazer um trabalho voluntário, eu acho que é a Não, com história de cada certeza. um, o que Claro. fizer sentido para cada um, né? Tem gente que nunca vai fazer e que não concorda e está tudo certo. É o que faz Isso. sentido para você, mas eu trouxe esse exemplo para Sim. mostrar, para falar dessa questão de que acho que é um lugar na psicologia, né? Tem outras profissões que também estão muito nesse lugar, que eu não posso pagar uma, tá, mas assim, então talvez tenha alguém que tenha um preço mais acessível para você, ou talvez eu possa te encaminhar para um, né? Porque senão eu fico querendo abraçar a dor do mundo. E isso tem muita relação com o que eu acredito sobre dinheiro, sobre valor, né? Sobre o quanto eu posso e tenho direito de cobrar. Eu gostei da tua frase, eu mereço. Isso. E sabe que tem essa frase eu mereço, ela tem que ser usada em algumas situações, né? Tem situação que eu falo, sabe quando a pessoa fala assim, eu vou comprar porque eu mereço. Peraí, né? Porque eu falo assim, às vezes é justificativa para um consumismo exagerado. Eu vou comprar essa bolsa, nossa, eu trabalho tanto, eu mereço. Não, mas peraí, né? A gente merece muito mais do que isso. Por quê? Às vezes fica gastando aqui, ali com bobeira, ou coisas que não são tão importantes, e aí a pessoa reclama, nossa, eu nunca faço aquela viagem dos meus sonhos porque não sobra dinheiro, né? Opa, peraí, né? Então, se perde no eu mereço e não realiza os maiores sonhos, né? Eu mereço todo dia. Isso! E até essa questão da crença, né, que você falou, é importante também a pessoa olhar para si. Eu sempre falo que é sair do piloto automático, né? Como que a minha família lidava com o dinheiro, o meu pai, a minha mãe, como que foi na minha casa, como eu lido hoje, será que eu estou no piloto automático? Ou o que eu realmente acredito? É aquilo de respira, olha para isso, né? Porque o que te trouxe até aqui é tudo que você fez até hoje. Mas o que vai definir onde você vai chegar são as suas atitudes a partir de hoje, né? Então, esse parar, respirar e falar onde eu quero chegar
é importante, que é o sair do piloto automático, né? A gente vai caminhar para o fechamento, essa frase aí, ela fica quase como um grande fechamento, principalmente, sim, ó, como você falou, né? Tem gente que está assistindo e que vai assistir, que está começando a jornada. Tem gente que já está caminhando, mas independente de onde você está, aonde você quer estar, né? Que é isso que você está falando aí. Que escolhas hoje você quer fazer financeiramente, né? Profissionalmente, na sua carreira, que vai definir aonde você vai estar daqui a 5 anos, vamos dizer assim. E aí, claro, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu tema, porque eu tenho defendido, né, uma especialização numa área muito específica, porque eu realmente acredito que tem uma inteligência também estratégica quando a gente lida com dinheiro, que é, eu amo fazer isso, quero fazer isso, tá, mas tem demanda? Dá para cobrar nisso, né? Eu quero, sei lá, eu acho que tem um romantismo que é lindo, mas assim, vamos. Toda profissão tem uma área muito bonita, que é fazer o que você gosta, e tem opções que vão te trazer maior benefício financeiro. Eu digo assim, não, eu fico naquela casinha, uma casinha no campo, eu só preciso de uma casinha no campo para ser feliz, né? E um prato de comida. Eu me veio um palavrão que eu não vou falar aqui, mas assim, mentira. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa investir na nossa vida, a gente precisa viver bem, cuidar da gente. Então, juntar o útil com o agradável, né? Então, poxa, eu escolhi um nicho porque eu gosto de casal, mas é um nicho que tem demanda, que tem pouca gente atuando, que tem. Se você gosta, eu juntei o útil ao agradável. Eu gosto de casal, eu me achei no trabalho de casal. Falei, vou investir em algo que tem demanda, né? Na verdade, não foi bem assim que a coisa caminhou, mas hoje eu tenho tentado apresentar isso e trazer esse questionamento. Para que você tem? Eu digo, tem 1 milhão de pessoas fazendo aquilo, e aquele outro lugar tem oferta, tem demanda. Então, se você tem um pouco de afinidade, cara, ninguém vai fazer o que odeia. Sim. Meu Deus. Então, bora lá, porque é trabalhar no concreto com as finanças também, né, Manu? Isso. É poder. Porque a gente precisa de dinheiro para viver, a gente precisa ser bem remunerado, bem pago, de novo, ou eu mereço ganhar bem. Isso aí. E viver bem. Isso mesmo. Por quê? Quem está aqui nos assistindo, eu tenho certeza que você entrega o melhor para o seu paciente. O seu melhor. E você se capacita para isso. Então, você merece, sim, ser bem remunerado, né? E usar o dinheiro, né, a seu favor. Exatamente, exatamente. E eu agradeço de coração, sabe? A Manu tem uma qualidade, desde que eu a conheci, que é a leveza. Eu falei para ela, né? Ela tem uma comunicação leve, gostosa, sabe? Parece que a gente foi ali tomar um cafezinho e voltou, né, Manu? Ai, agradeço. E tem que ser, falar sobre dinheiro precisa dessa leveza, né? Porque é vida, né? É energia, mas faz parte da vida. Então a gente precisa dele, precisa fazer essa amizade, esse equilíbrio, né? A gente combina outra num outro momento, porque eu acho que tem muitos assuntos que dão para derivar daqui. Eu adoro esse tema, eu gosto de falar sobre isso, e tendo alguém que entende do assunto fica mais fácil, né? Eu amo falar sobre isso. Obrigada, tá, Manu? Agradeço mais uma vez pelo convite, foi delicioso aqui passar um tempinho conversando sobre isso com você. E é isso aí, vamos falar sobre isso, gente. É importante mesmo olhar para esse ponto da nossa vida, né? Obrigada, tá, Manu? Um beijo, um beijo. Boa Beijo noite para você. Muito obrigada. Boa semana para todo mundo.